Oi, turma. Vamos falar um pouquinho sobre a entrada de energia? Lembra que lá no início a gente visitou a obra e verificou, por exemplo, de que lado chega a rede de energia, se é do lado direito ou do lado esquerdo. Para isso, a gente escolheu onde ficaria nosso quadro interno, que ficaria num ponto que obedecesse a outros quesitos da norma e fosse próximo à rede, para a gente ter um ramal de entrada menor e um ramal de ligação menor. Qual que é a diferença entre os dois ramais? Um ramal de entrada é o ramal que liga a sua instalação à nossa concessionária. Então, é da parte ele conta do medidor até o quadro principal do seu cliente. No nosso caso, a gente visitou lá, verificou que o poste ficava à esquerda, a gente tinha uma opção aqui à esquerda, tinha outro virando a esquina. Quando são terrenos de esquina, a gente tem essa facilidade. Então, ele ficava à esquerda, ele veio aéreo até nosso cliente, então é o ramal de ligação. Ele liga o seu cliente, ele liga o medidor até a concessionária. Então, é do poste até o medidor. É onde a gente chama de ramal de ligação, a norma também. E do medidor até o quadro é nosso ramal de entrada. Então, essa entrada precisa estar marcada no seu projeto. No nosso projeto, pelo padrão que a gente veio conversando, ele vai ter um ramal subterrâneo. Ou seja, eu vou vir até aqui com o ramal de ligação, pode até ser aéreo nesse pedaço, mas a partir do momento que eu entrego, eu vou entrar subterrâneo aqui. Eu não vou. Se fosse aéreo, eu teria um postezinho aqui na frente e esse fio passando aéreo encontrando a nossa instalação e depois entrando, que é uma situação que a gente tem hoje lá na ligação provisória e a definitiva, porque ficava mais simples, mais rápido e mais barato. E aí a gente vai fazer agora um ramal subterrâneo. Então você vai criar uma camadinha, tá lá, instalações no solo, no subsolo, instalações subterrâneas, para fazer essa marcação. Você vai usar uma simbologia para representar seu medidor. Então tá lá assim, medidor da concessionária, né? Sai dele, entra numa caixa de passagem e segue subterrâneo, né? Se eu colocar aqui para exibir a espessura da linha, vai ficar mais fortezinho. Eu vou levar subterrâneo, vou passar para uma outra caixa de passagem, dessa caixa de passagem vou levar até o quadro. Por que a gente faz isso contornando e não, por exemplo, indo direto? Seria mais direto se eu fizesse esse trajeto aqui, ó, né? Só que aí, quando eu quero fazer manutenção, necessariamente eu teria que percorrer aqui uma parte interna da instalação, uma parte longa. Se a gente faz isso aqui, ele é previsível. Eu posso, por exemplo, descobrir mesmo, no sentido de deixar descoberta a caixa de passagem. Depois que passa a garagem, que eu poderia procurar, fazer manutenção nessa caixa, eu tenho mais liberdade, porque eu prevejo com certeza onde a rede está passando. Quando ela passa por dentro, ela pode ter desviado de um pilar, ela pode ter feito outros percursos que dificultariam a nossa manutenção. Nesse caso, eu tenho ele retinho, né, que facilita muito a passagem de cabo. Quando chega dentro da caixa de passagem, a gente deixa aqui 2 lances de cabo e depois termino de chegar no quadro. A instalação de vocês, ela tem o quadro principal e a gente tem uma parte da instalação que atravessa uma parte descoberta. Então, eu saio aqui dessa varanda, passo pelo jardim e chego no quarto, né, no de vocês está como dormitório. Aí, essa travessia aqui, ó, por exemplo, da hora que eu saio até entrar, eu não vou conseguir virar aéreo, né? Eu não posso virar aéreo até aqui e depois alimentar esse quarto, porque se eu fizesse isso, eu vou atravessar aqui, ó, nessa parte que é um vão do jardim aéreo. Então, a gente vai trazer desse quadro um subterrâneo, representar uma caixinha de passagem para chegar subterrâneo. Isso é sempre importante, porque nossas manutenções são feitas assim e as curvas dificultam muito a instalação. E aí aqui eu vou entregar, e desse ponto aqui, dessa caixinha de passagem eu venho para a parede, dessa caixa de passagem eu posso vir, por exemplo, para o interruptor, e do interruptor para
para uma caixa sextavada do teto. As caixas aqui estão desligadas. Outra instalação subterrânea que a gente vai ter vai ser a ligação com a casa de máquinas. Então eu posso vir aqui, aproveitar essa travessia e dessa travessia eu termino de chegar na casa de máquinas, tá bom? Deixa eu só habilitar aqui, por exemplo, o nosso estrutural estaria fazendo uma ligação dessa forma. Então eu vim até aqui, vim no interruptor, o interruptor está desligado, vamos ligar também. Vim no interruptor, dele eu vim para a caixa, da caixa eu desci. E essa travessia aqui, ó, tá embaixo da camada do gesso, tá bom? Então é isso, gente. Vamos representar aí nossa entrada de energia, tá bom? E aí a descrição que esse ramal é subterrâneo vai lá no seu diagrama unifilar também. Qualquer dúvida, espero vocês. Abraço.